A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson, vou ministrar agora a lição número 9, que tem como título As Histórias e as Poesias Falam ao Coração. Nós estamos estudando a revista CPAD, a revista do primeiro trimestre do ano 2022, e agora, nesta lição, a lição número 9, nós vamos falar sobre os livros históricos e os livros poéticos. São duas categorias de livros que nós já comentamos em aulas anteriores falando sobre a estrutura da Bíblia. Então, nessa aula, nós vamos destacar aqui alguns livros e falar um pouco dos temas tratados dentro desses livros e a importância de tudo isso para a nossa vida. Bem, essa aula aqui é a aula de destaque do EBD em Foco, uma aula em que eu destaco alguns pontos dentro da lição para que nós possamos compreender melhor e nos aprofundar dentro do assunto. Nós temos uma aula que é a aula com slide em PowerPoint, onde eu passo por cada tópico e subtópico. Essa aula eu vou deixar o link dela disponível aqui na descrição desse vídeo. Além dessa aula, eu vou deixar disponível outras aulas em que eu falo também sobre a interpretação. No caso, uma aula minha e uma aula do Victor Romão, que é um dos colaboradores do EBD em Foco. Nós temos essas aulas onde a gente fala da interpretação das narrativas e também dos livros poéticos. Então você vai assistir essas aulas extras para aprofundar no assunto. A outra aula com o slide. E essa aula aqui eu vou destacar alguns pontos. O que eu vou destacar aqui? Bem, vamos lá. Eu vou falar aqui um pouco do plano histórico do Antigo Testamento. Porque os livros históricos, eles vão contar toda a história ali do Antigo Testamento e nós vamos ver que existe uma cronologia, existe uma sequência, e quando a gente vai para os livros poéticos, para os profetas maiores e profetas menores, que a gente vai estudar mais na frente, tudo isso, tudo que acontece ali nos poéticos e nos profetas, acontece dentro desse contexto histórico. Então é muito importante nós entendermos a sequência dos acontecimentos históricos, tá? Porque realmente a história vai descrever o que as pessoas fizeram nessa época. As poesias vão descrever a sabedoria da época, descrever o sentimento do povo na época, e as profecias, no caso, vão descrever o relacionamento de Deus, o que Deus falando com o povo, né, e também o povo clamando a Deus. Então as profecias vão tratar desses outros temas. Então, né, tudo dentro desse contexto histórico. Daí a importância de nós fazermos essa sequência cronológica. Então eu vou fazer isso, vou dar um destaque nessa sequência. Vou falar também da questão da cristologia no Antigo Testamento. Como encontrar Cristo no Antigo Testamento? Estou aqui com alguns livros que eu vou apresentar sobre esse tema, que é muito importante nós destacarmos essa questão que está dentro do tópico 3 da lição, que nós falamos sobre Cristo, que tudo isso aponta para Cristo. Então, você que vai ensinar, que vai pregar, que você pega uma passagem de Juízes, como você encontra Cristo ali em Juízes? Eu vou dar alguns exemplos aqui de algumas passagens, vai ser bem interessante. E por último, eu vou dar uma revisada aqui dentro do tópico 3 de forma mais detalhada, só para nós fazermos uma reflexão sobre a importância de tudo isso para a nossa vida, para os cristãos nos dias de hoje. Então vamos lá, vamos começar aqui o nosso conteúdo da aula. O tópico 1 fala assim, os livros históricos. Então dentro do tópico 1 a gente vai falar sobre os livros históricos. Aí você pode pensar assim, mas lá em Gênesis tem história, lá em Êxodo tem história, então por que os livros históricos começam somente ali a partir de Josué? Isso é simplesmente uma classificação didática. Realmente, dentro do Pentateuco nós temos narrativas, conta assim a história, a origem do povo de Israel. Mas a ideia dessa classificação aqui é falar desse período histórico que vem após o povo ser liberto ali do Egito e entrar na terra de Canaã. Então é a conquista da terra com Josué, então começa ali com Josué, que o Josué entrando na terra prometida. Então a importância da terra é algo que nós temos que destacar dentro desse contexto histórico. O povo recebeu a promessa de herdar essa terra lá com Abraão, na verdade tinha essa promessa com Abraão, e agora eles de fato estão herdando a terra, uma promessa que Deus cumpre com um propósito específico, que lá com Abraão ele falou que a partir de Abraão todas as nações seriam abençoadas, então isso aí aponta para Cristo. Então de certa forma a conquista da terra é relacionado à nossa salvação, relacionado ao Messias. Então o povo vai entrar na terra prometida com Josué. Entrando na terra prometida tem a conquista, tem aquelas guerras até eles se estabelecerem ali. Quando Josué morre,
começa o período dos juízes. Aí o escritor da revista vai descrever aqui, né, que tem, no caso, esse período de 400 anos. Então, a gente, às vezes, pensa que assim, todos os acontecimentos de juízo aconteceram em poucos anos. Não, não. 400 anos é muito tempo. Tenta imaginar a nossa história. Se a gente pensar do que aconteceu nos últimos 100 anos aqui no Brasil, tanta coisa aconteceu, tantos presidentes, tantos acontecimentos. Enfim, 100 anos já é muita coisa. Imagine 400 anos. Imagine o Brasil há 400 anos atrás, 1600. Olha só. Então, aqui o período abordado no livro de Juízes é um período muito longo. Nesse período, o que fica marcado aqui, que o versículo-chave, no finalzinho ali de Juízes, né, tá bem claro que não havia rei em Israel, né, e as pessoas faziam o que, né, cada um fazia o que achava mais reto, então cada um fazia o que queria. Essa questão de que não havia rei em Israel é destacado o tempo todo. Lá no capítulo 19 fala também, naqueles dias em que não havia rei em Israel. Então o livro de Juízes está aqui contando como que a nação vivia, como que era a vida naquela época em que não havia um rei. Então aqui vai contar essa história, depois vai para a história de Ruth. Conta também ali em Ruth, é muito importante o livro de Ruth, porque o livro de Ruth se passa dentro do contexto de Juízes. A Ruth está dentro do contexto de Juízes. Ruth não é de Israel, ela é moabita. No caso, a sogra dela, que é de Israel, vai lá, aí os filhos casam e eles morre o marido, aí volta, Noemi, aí Ruth volta com ela. Por que conta a história de Ruth? Ruth é importante para nós entendermos um pouco o contexto histórico da época dos Juízes e também ali é apresentado um pouco do rei Davi, porque ele é a bisavó de Davi. Então, Ruth já é uma introdução para contar a história de Davi. Então, assim, Juízes está apontando para Davi. Ruth está apontando para Davi. Aí a gente chega na história de Samuel. Aí Samuel começa ali falando de Ana, Samuel, mas é o preparo, preparando o terreno para apresentar o período dos reis. Não é o livro de reis, é o período dos reis. Então o período dos reis começa a contar no livro de Samuel, onde a gente vai ter Saul como o primeiro rei de Israel, depois Saul é reprovado por Deus, Deus unge Davi e a dinastia de Saul não continua. Então a descendência de Saul não continua como rei, quem vai continuar como rei ali é uma nova dinastia, uma nova escolha de Deus, que no caso é Davi. Davi é ungido rei, ainda jovem, Davi vai assumir o trono muitos anos depois que ele é ungido rei. Então passa-se muitos anos, se eu não me engano é com cerca de 30 anos que ele vai assumir o trono. Então ele é perseguido por Saul, assume o trono, e aí a história vai acontecendo, que depois tem toda a história de Davi. O segundo livro de Samuel praticamente é focado em Davi. Davi morre, quem vai ali reinar é Salomão. Depois a gente começa o primeiro livro de Reis, que conta a história de Salomão, que a gente já conhece, que Salomão constrói o templo, dá uma ênfase muito grande, o primeiro livro de Reis dá uma ênfase muito grande na história de Salomão, porque ele foi muito importante, muito sábio. Salomão morre, após a morte de Salomão vai ter a divisão do reino. Roboão reina em um e Jeroboão reina no outro, reino do norte e reino do sul. Então tem essa divisão de reino do norte e reino do sul. Se eu não me engano, eu posso ter falhado aqui na memória, mas que é Jeroboão no norte e Roboão no sul. Se eu tiver errado, depois vocês me corrijam aí no comentário. Então tem essa divisão. Essa divisão ela é histórica. Se a gente voltar para Juízes capítulo 19, a gente já vê uma briga ali, uma guerra dentro da nação de Israel. Pode-se dizer que é uma guerra civil, onde a tribo de Benjamim vai entrar em guerra com as outras tribos. Daqui a pouco eu vou falar dessa história. Então, assim, já havia essa divisão no coração do povo. As tribos do norte já não se entendiam bem com as tribos do sul. No sul ficava basicamente Judá, Benjamim e Simeão. Então, Simeão meio que foi englobado por Judá. Então, assim, quando chega lá e tem essa divisão do reino, aí fica sempre reino do norte e reino do sul. A partir daí, tudo que você for ler na Bíblia, após essa divisão, você tem que prestar atenção nesse detalhe. Geralmente o reino do norte é chamado de Israel e reino do sul é chamado de Judá. Geralmente tem essa distinção. Quando você vai ler um profeta, é importante você olhar onde ele profetizou, principalmente ali os profetas menores, tá? Os profetas menores, a gente
tem essa informação logo no começo. Abri aleatoriamente em Miqueias. O que diz aqui, ó? Palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão. Aí ele começa a citar alguns reis, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Então a gente tem aqui, citando o tempo, né, de o rei de Judá. Então ele vai profetizar, só que ele profetiza em Samaria e Jerusalém, Reino do Norte e Reino do Sul. Tá? Quando a gente vai ver outros profetas aqui, então cada profeta tem uma característica. Às vezes o profeta ele era do sul, mas profetizava no norte. E assim a gente vai tentando pegar essas informações dentro do próprio livro, dentro do próprio profeta, tá? Dentro das próprias informações que tem aqui do profeta. Oséias também vai trazer essa informação, né? No dia de Uzias, Jotão e Acais, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Olha só, Judá e Israel. Então mostrando, né, ele está se colocando dentro de um contexto histórico. Então Oséias profetiza, na verdade, para o reino do norte, né, para Israel, mas ele se coloca dentro do contexto histórico, citando os reis do norte e rei do sul. Então é só uma dica para você, quando for estudar qualquer história na Bíblia, qualquer profeta, tente localizar dentro da história. Vamos lá, continua esses reis, a história de reis. A história, os livros de crônicas recontam as histórias de reis de uma outra perspectiva, né? Uma perspectiva pós-exílio, mas essa história é recontada, de certa forma contando a história dos reis. Em 722 a.C., a nação de Israel, Reino do Norte, é levada para o cativeiro e não retorna, eles não voltam. Tá? O que acontece? A Assíria, ela tinha uma política de dominação muito agressiva. Ela levava a boa parte da população, a boa parte do povo, não levava todo mundo, ficava uma parte, geralmente ficavam os mais idosos, os doentes, os que não tinham muita utilidade. Os mais fortes, os mais bonitos, os mais inteligentes, eram levados para o cativeiro, lá eles eram tratados como escravos, ou enfim, às vezes tinham uma vida livre, mas não voltavam, tá? Ficavam exilados para lá. E a nação do Reino do Norte, né, a nação de Israel, no caso o Reino do Norte, é levado para o cativeiro, que Deus permite por causa do pecado deles, e eles não retornam. A Assíria manda de volta vários povos diferentes que se misturam com aquele povo do Reino do Norte. A capital é Samaria e eles se tornam samaritanos. Por isso que depois tem uma confusão com os judeus e os samaritanos. Por quê? Porque o samaritano é um povo misto, é uma mistura. Assim que acontece essa mistura, eles começam a adorar a Deus, o Deus Jeová, mas aos outros deuses, porque tem uma religião misturada. Então, ali a gente tem tem o início dessa rixa entre judeus e samaritanos que a gente vê lá no Novo Testamento. Por isso que aquela mulher samaritana foi lá com Jesus, os judeus dizem que tem que adorar em Jerusalém, os samaritanos lá no Monte Gerizim. Então, por quê? Porque tem todo um contexto histórico do Antigo Testamento que fala do Monte Gerizim e tudo mais. Bem, vamos lá, Reino do Sul. Reino do Sul continua adorando a Deus, fraquejando, pecando, adorando a Deus, fica aquele negócio. Tem um rei bom, às vezes tem um rei ruim, e assim vai. O Reino do Norte não tem nenhum rei bom, mas o Reino do Sul tem um rei bom, um rei ruim. A dinastia de Davi continua no Reino do Sul. O Reino do Norte tem várias dinastias diferentes. A gente tem várias aulas no EBD em Foco de uma revista que tratou desse tema. Você pode encontrar dentro do nosso site ou no nosso canal do YouTube, falando desse período de reis. E o Reino do Sul permanece a dinastia de Davi, porque Deus tinha uma promessa para Davi, que o trono de Davi seria eterno. É claro que isso se cumpre em Cristo. Só que por volta de 586 a.C., o pessoal, no caso, olha só, só para fazer uma pausa aqui, os anos do Antigo Testamento para o Novo são contados de trás para frente, tá? Então a gente vai 722, depois 586, até chegar no ano zero. Tá? Então, por volta de 586 a.C., o povo é levado para o cativeiro. Na verdade, tem várias levas, tá? Desde o ano 603, vai, até o ano 586. Ali o Nabucodonosor vai invadindo, vai levando, e até que, de fato, destrói o templo, destrói tudo e leva o povo para a Babilônia. Lá na Babilônia, o povo tem uma certa liberdade. Eles, no caso, o domínio babilônico é diferente do domínio assírio. É meio que um castigo. Vocês vão para lá, mas vocês podem adorar os deuses de vocês podem continuar com a cultura de vocês e tudo mais. Então eles ficam lá nesse cativeiro por cerca de 70 anos. Na verdade, com 70 anos eles começam a retornar. Tem um outro rei que permite. Por quê? Porque a Babilônia cai.
Quem está dominando na época da libertação já é o Império Medo-Persa. Então, o povo que está lá no cativeiro passa por vários outros reis, porque um rei cai, o outro rei domina, um outro reino, na verdade. E até que, no caso, o Império Medo-Persa libera, né, no caso, Ciro, libera o povo, vai voltar. Quando o povo volta do cativeiro, é que se passa a história de Esdras e Neemias. A história de Esté se passa no cativeiro. Esté está lá no cativeiro. Esté é uma judia que se torna no caso, se torna uma rainha lá no cativeiro. Olha só a importância que eles tinham no cativeiro. Na verdade, no cativeiro, muitos judeus ficaram ricos, importantes. Né? Não foi só Esté que teve um status grande lá. Outros tiveram essa importância, cresceram em certo status. Por isso que muitos não voltaram. Muitos resolveram ficar no cativeiro e não voltaram para Jerusalém. Mas quem voltou, Deus abençoou. Ali em Jerusalém teve a reconstrução da cidade, reconstrução dos muros, reconstrução do templo. Passa ali a história de Zorobabel, que Zorobabel no caso, quem lidera a construção do templo. Zorobabel é alguém da linhagem de Davi, alguém que tinha direito ao trono. É claro que a nação de Israel não é mais a mesma coisa. A partir daí, a nação de Israel continua sob o domínio do Império Medo-Persa, mas vai passando pelo domínio de vários outros impérios. Depois tem o Império Grego, depois tem o Império Romano. Na época de Jesus, são os romanos que estão dominando aquela região. Nunca mais a nação de Israel, no caso, aqui ficou só a tribo de Judá, viu? Só a tribo de Judá. Então, nunca mais os judeus, só situando aqui, os judeus tiveram um rei como tinha ali no Antigo Testamento. Nunca mais. Quando foram levados para o cativeiro, acabou aquele período e ali eles sempre foram subjugados por outros povos. Aí termina a história, no finalzinho aí, no caso a gente tem a história de Malaquias, ali o profeta Malaquias foi o último profeta, e passa um período que a gente chama de silêncio, enfim, mas um período onde o povo continua servindo a Deus, continua adorando, tem todo um contexto histórico nesse período intertestamentário, que é entre os testamentos, e aí começa depois a história do Novo Testamento, com o nascimento de Jesus e tudo mais. Certo? Então, esse é o contexto geral da história do Antigo Testamento. Então, tudo, deu um resumo aqui, pode até ser que ficou um pouco longo, mas um resumo de todo esse contexto histórico. Bem, isso é registrado nesses livros históricos. Você tem que ler esses livros para entender os pormenores dessas histórias, entender como que Deus agiu e tudo mais. Agora, eu quero falar sobre Cristo no Antigo Testamento. Como que nós encontramos Cristo dentro desse contexto, dentro desse contexto histórico, dentro do Antigo Testamento como um todo. No livro do Timothy Keller, esse aqui, Pregação, esse livro é muito bom, Comunicando a Fé na Era do Ceticismo. Na verdade, não é um livro só para pregador, ele é um livro para quem ensina na igreja, quem está sempre querendo aprender mais e ministrar a palavra de Deus. Pode ser na EBD, pode ser como pregação, enfim. Esse livro tem um capítulo que ele fala sobre pregando Cristo em toda a Escritura. O propósito desse capítulo é falar aqui, dar algumas dicas sobre como que nós encontramos Cristo no Antigo Testamento. Isso é muito importante, por quê? Porque a gente tem que entender que o plano de Deus sempre foi enviar Jesus para morrer pelos nossos pecados. Lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, fala do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, do ponto de vista divino, o Cordeiro sempre esteve morto, sempre esteve na cruz. Ele já foi morto, ele não morreu há 2000 anos atrás, já estava lá. Então, do ponto de vista divino, todos os acontecimentos culminam em Cristo. Então, todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Então, aqui eu vou falar de algumas dicas e vou dar alguns exemplos práticos disso dentro do livro de Juízes, principalmente. Vou falar um pouco aqui de alguns outros exemplos, mas vou falar de Juízes também. Bem, uma dica é pregue Cristo a partir de cada gênero ou seção da Bíblia. Ele fala assim, cada gênero e parte do Antigo Testamento olha para Cristo e nos informa a respeito de quem ele é sob algum aspecto de que os outros não fazem. Então, a gente tem, ele coloca aqui, os livros históricos, de Juízes a 2ª Crônicas, diz respeito à natureza da aliança de Deus. A questão que a gente tem aqui é que o povo fracassou na aliança, o povo pecou. A aliança de Deus é condicional ou incondicional? Aqui ele coloca que é os dois, é condicional porque o povo
né, tem que guardar os mandamentos, basicamente isso. Lá na lei e tal, a gente fala os mandamentos, só que o povo não guarda os mandamentos. Então Deus quebra essa aliança. Mas, de certa forma, a aliança também é incondicional, porque Deus nunca abandonou, né? Ele fala assim, ó, embora vocês tenham me rejeitado, nunca os abandonei completamente. Então, às vezes ele fala que é condicional, ou seja, que se o homem pecar, Deus vai abandonar. Às vezes ele fala que é incondicional, que ele nunca vai abandonar. Então fica essa tensão no Antigo Testamento. E aí, Deus abandona ou não abandona o povo? Então o povo se arrepende, Deus vai lá e perdoa. Aí a gente vai para Cristo, tá? Quando a gente vai para Cristo, o que ele coloca aqui? Jesus veio e cumpriu as condições para que Deus pudesse nos amar incondicionalmente. Então essa aliança ser condicional ou incondicional, ela se cumpre em Cristo. Então o tema desses livros, falando da importância da aliança, se cumpre em Cristo. Somente em Jesus é que de fato nós temos comunhão perfeita com Deus. Somente em Jesus que nós de fato conseguimos, né, ter uma aliança verdadeira com Deus. Então toda aquela história da aliança aponta para Cristo. Pregue Cristo em cada tema da Bíblia. Aí ele vai citar aqui alguns temas, por exemplo, reino, o reino de Deus. O pecado é a rebelião contra Deus, tá? Contra Deus. Romanos 1 vai descrever que nós somos pecadores e nós estamos presos no pecado, presos no mundo, tá? Presos, escravos do pecado. É que Paulo coloca lá em Romanos capítulo 6. Porém, nós temos um rei poderoso que nos libertou da escravidão. Então, quando se fala de libertação dentro da Bíblia, de libertar da escravidão, que fala de reino, isso aponta para a nossa salvação. Isso aponta para o que Cristo fez na nossa vida. A libertação do povo do Egito, da escravidão do Egito, sendo levado para a Terra Prometida, um tipo, aponta para, no caso, a libertação que Cristo fez por nós. No caso, a gente pode até dizer que Moisés tipifica Cristo, na nossa libertação do Egito. Josué tipifica Cristo, na entrada na Terra Prometida. Quando a gente vai lá para Hebreus, capítulo 3, 4 de Hebreus, a gente vê ali o escritor aos Hebreus mostrando que, de fato, Moisés aponta para Cristo, mas Cristo é muito superior. Então, quando a gente estuda tipo e antítipo dentro da Bíblia, a gente vê que o tipo é inferior, ou seja, Moisés é um tipo de Cristo. Então ele é um tipo, Cristo é um antítipo. Então Moisés é inferior e Cristo é superior. Então a gente tem essa relação do Antigo com o Novo Testamento, sendo que no Novo Testamento tudo é superior ao Antigo. A nova aliança é superior à antiga aliança. Então a gente pode pegar esses temas, no caso libertação, né, sobre o exílio, justiça e juízo. Enfim, tem vários temas aqui que a gente pode usar dentro do Antigo Testamento. Esse tema aponta para algo superior no Novo Testamento e aponta para Cristo. Coloca aqui, pregue Cristo em cada grande personagem bíblico. Olha só, ele coloca assim, ó, ele é o cumprimento da história dos juízes, os quais mostram que Deus pode salvar não apenas por muitos, Otoniel, ou por poucos, Gideão, mas também por um só, Sansão. Jesus é o juiz para o qual apontam todos os juízes. Então, se você acha o livro de Juízes difícil de pregar, complicado, presta atenção nesses detalhes. Ali tudo aponta para Cristo, para a libertação, para o nosso juiz verdadeiro, aquele que realmente nos liberta. Porque o propósito dos juízes ali era libertar o povo da opressão dos seus inimigos. Jesus foi aquele que nos libertou da opressão de Satanás, da opressão do pecado. Tá? Então ele fala assim, Jesus é o juiz para o qual aponta todos os juízes, pois ele realmente administra a justiça, o profeta para o qual apontam todos os profetas, uma vez que ele nos mostra de fato a verdade. O sacerdote para o qual apontam todos os sacerdotes, porque ele verdadeiramente nos leva até Deus, o Rei dos Reis. Então a gente tem aqui, dicas importantes de como encontrar Cristo nos grandes personagens ali do Antigo Testamento, porque ele aponta de fato para o grande Salvador, que é Jesus Cristo. E falando de juízes, tá? Ele dá um exemplo aqui, ele tem outras dicas, tá? Ele coloca aqui, ó, pregue Cristo em cada enredo de libertação. Então aquilo que eu falei da libertação do Egito, representando a nossa libertação do pecado, eu vou até indicar esse outro livro aqui, ó, do D.A. Carson, As Escrituras Dão Testemunho de Mim. Esse livro é excelente, eu comprei ele quando eu participei do Consciência Cristã lá em Campina Grande, se eu não me engano foi 2017,
Eu acho que já falei isso algumas vezes aqui. Muito bom evento. Inclusive vai acontecer, eu acho que semana que vem, sempre acontece na época do Carnaval, o Consciência Cristã. Se você mora no Nordeste, procure participar, que é muito bom mesmo. Eles sempre chamam um pregador de outro país, internacional. O D.A. Carson foi o pregador desse ano. E eu comprei esse livro, tem até o autógrafo dele aqui. Só que esse livro está esgotado na editora. Eu vi o pessoal vendendo ele de R$150 aí. Então tá bem difícil. Mas na Amazon você encontra a versão digital dele, que você consegue ler no celular ou no Kindle. Tá? Mas vale muito a pena esse livro. Por quê? Porque é uma coletânea de sermões do Antigo Testamento, mostrando que tudo do Antigo Testamento aponta para Cristo. Então tem o primeiro sermão que fala de forma geral, né, estudando as Escrituras para encontrar Jesus. E aí o segundo sermão é A Saída, Êxodo 14, do Tim Keller, o autor desse outro livro de pregação. Esse sermão do Tim Keller, A Saída, ele fala disso, da saída do povo do Egito para a Terra Prometida, tipificando a nossa libertação do pecado, caminhando em rumo à Terra Prometida, no caso, rumo a Canaã Celestial, uma Nova Jerusalém. Eu já preguei esse sermão uma vez, há muito tempo, assim que eu comprei esse livro, eu estudei, preguei esse sermão na igreja, né, muito bom mesmo, né, fiz a adaptação e preguei esse sermão. Aqui tem um sermão sobre Ruth, sobre Salmo 25, sobre Jeremias, entende? Então, assim, olha, Eclesiastes. Então tem vários sermões do Antigo Testamento, todos mostrando, né, aplicações no Novo Testamento, mostrando aqui que tudo aponta para Cristo. Inclusive no EBD em Foco a gente tem aí a parte de sermões. Quem é assinante do EBD em Foco tem acesso aos sermões, e nos nossos sermões lá tem sermões desse tipo. Inclusive eu tenho um sermão que fala ali da história de Nabal, Abigail e o Davi. Nesse sermão eu apresento ali Nabal como um retrato da humanidade arrogante, caída, e a gente tem ali Abigail como tipo de Cristo, aquela que intervém, porque Davi está indo matar Nabal. Não, quando Davi está nesse trajeto, Abigail intervém, ela é o quê? A intercessora, e como intercessora ela impede que Davi cometa aquele crime. Então a gente vê ali um tipo de Cristo, tá? Aponta também para a nossa salvação. Então é muito importante nós fazermos essa ponte, né? E nós temos sermões nesse sentido para te ajudar a entender melhor sobre isso. Se você é assinante do EBD em Foco, vai na parte de sermões, você vai achar lá o sermão, esse sermão específico e outros sermões. Se você não é assinante do EBD em Foco, faça a sua assinatura para acessar aí os sermões e os slides em PowerPoint e tudo mais. E aqui a gente tem, né, mais uma dica, que ele fala assim: pregue Cristo pelo instinto, né? Pelo instinto. Como que eu encontro Cristo pelo instinto? Ele dá o exemplo de Juízes 19. A passagem de Juízes 19 é uma passagem bem difícil, é uma passagem até triste dentro da Bíblia, né? Uma passagem muito triste, porque conta a história de um levita que tem uma concubina. A concubina era tipo uma esposa de segunda categoria. Na época, isso foi incorporado à lei permitia, e não cabe a nós agora decidir por que a lei permitia isso e tudo mais, mas era permitido, talvez até mesmo para evitar que muitas mulheres fossem menosprezadas na sociedade, enfim, então permitia que o homem tivesse mais de uma esposa e ele cuidava delas e tratava delas, porque ele tinha que ter situação financeira para isso também. Ele tem essa concubina, ela vai embora, eles brigam, ela vai embora, ele vai buscar ela na casa do pai dela atrás, e aí quando ele está voltando para sua casa, ele para na cidade de Gibeá, né? Juízes 19, 15. Lá em Gibeá, ele vai dormir na praça. Uma pessoa vê ele e fala: não, moço, vai para minha casa, eu vou te dar ali um lugar para tu ficar e tal. E aí eles foram para a casa desse rapaz, desse homem, e lá na casa desse homem eles começaram a beber, se alegrar, e outros homens vieram de fora e bateram na porta. Olha, traz esse homem para fora para que nós possamos abusar dele. Tá? Lá no versículo 22, traze para fora o homem que entrou na tua casa para que abusemos dele. Aí ele fala: não faça isso, eu dou minha filha, tem a concubina dele. O que o homem faz? O homem pega e dá a mulher dele, dá a concubina para ela ser abusada pelos homens. Olha só a maldade que ele comete. Então ele dá a mulher dele para ser abusada, a mulher dele fica a noite inteira sendo abusada e no outro dia ela amanhece morta na porta da casa. É uma história bem triste mesmo. Ele pega essa mulher morta, coloca no seu animal e vai para a sua casa. Lá ele pega um machado e corta ela em vários pedaços, se não me engano, 14 pedaços, e distribui esse pedaço para todas as tribos de Israel. E fala: olha só o que aconteceu. Né? Lá ele fala assim, ó, em 20, versículo 6. Então peguei minha concubina e a fiz em pedaços e enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram loucura, né, vergonha e loucura em Israel. E ali, quando todo mundo recebeu isso, o pessoal se revoltou. Eles falaram: não existe isso entre nós. Nós vamos nos guerrear contra Benjamim.
Então começa a confusão. Lembra que eu falei atrás que lá na frente, mais na frente na história, né? Acho que falei atrás no vídeo, lá na frente na história, a tribo de Benjamim fica separado do restante, né? Benjamim e Judá fica separado do restante do Reino do Norte, a Reino do Norte e Reino do Sul. Então a confusão vem desde aqui. Aí eles já não, né, se bicavam já. Então tem uma guerra, muitas pessoas morrem por causa disso. E esse homem, ele não conta toda a história, né? Ele não fala que ele entregou a concubina para ser abusada. De certa forma, né, tem muita coisa errada aqui. Ninguém procura resolver a situação pacificamente. Não tem ninguém para fazer um julgamento da situação e punir aqueles homens. Então a gente tem muita coisa estranha nessa história. Como que eu encontro Cristo aqui? A pergunta é essa. Uma vez que nós estamos estudando sobre como encontrar Cristo no Antigo Testamento. Então, aqui o Timothy Kelly, ele vai dar a dica o seguinte: pregue por instinto, né? Como assim por instinto? Tente localizar a história no contexto geral do livro. Qual é o contexto geral? O livro de Juízes, tá? Aqui não tem rei Israel e cada um faz o que quer. Então, uma nação que não tem um governante, que não tem um rei, que não tem ninguém para liderar, é uma nação que não tem estrutura para guardar a lei de Deus, para se sustentar, não é algo organizado. Aqui o escritor, ao colocar essa história, ele está mostrando a necessidade de um rei. Por que nós precisamos de um rei? Por que nós precisamos de um senhor? Olha só como que a nação era, que tipo de atrocidade acontecia na nação quando não tinha um rei. Aí aqui ele está preparando o terreno para apresentar Davi como rei. E que Davi recebe a promessa de que o reino dele é eterno, e Davi aponta para Cristo. Então a gente tem o quê? Uma sequência de acontecimentos dentro do livro de Juízes, que parece que não dá para encontrar Cristo, mas dá sim, porque é mostrando a necessidade que nós temos de um rei, que é o nosso, no caso para nós, é o nosso Salvador. Aqui é o rei Jesus que reina em nossos corações. Tá? Se nós não tivermos um rei, se nós não tivermos um senhor, se nós não tivermos alguém para liderar a nossa vida vai ser repleta de coisas ruins, de acontecimentos ruins, de atos pecaminosos que só vão nos afundando cada vez mais e nos conduzindo ao inferno. Então, sem um rei, a nossa vida é semelhante a Israel naquela época que não tinha rei. É semelhante à história dessa concubina que foi abusada e depois cortada em pedaços. Entende? O contexto maior faz nós visualizarmos como encontrar Cristo dentro da história. Aponta, de certa forma, para Jesus, né, que é o nosso Salvador. Então, claro, no livro está muito mais bem explicado do que eu estou falando aqui, né, bem mais detalhado, aqui é só um resumo, mas esse livro eu acredito que ele está disponível na editora, vale muito a pena você comprar esse livro do Timothy Keller. É um excelente livro sobre pregação, que, como eu falei, serve também para quem ensina na igreja. Certo? Então vamos lá, vamos para o último tópico aqui. É claro que o que eu falei aqui está dentro dos tópicos de forma geral. Vale ressaltar que eu tenho aula extra lá, então você pode acessar as aulas extras na descrição do vídeo, que eu falo tanto das narrativas quanto dos livros poéticos. Então não vou abordar detalhes de poéticos aqui porque tem essa aula extra. E por último, né, como eu prometi no começo, só uma pequena reflexão, tá, dessa mensagem desses livros para a nossa vida. Como eu já falei, tudo aponta para Cristo, e isso por si só já é suficiente para nós né, já aplicarmos a nossa vida, mas também, falando assim de forma geral, a gente encontra muitos conselhos práticos dentro desses livros, muito comportamento que nós devemos seguir, muitos princípios. Lembra da aula de destaque da semana passada que a gente falou que a lei em si não está valendo mais no Novo Testamento, mas os princípios da lei estão valendo. Continua valendo todos os princípios. E quando a gente chega em Provérbios, a gente vê o quê? Princípios da lei sendo aplicados na vida prática das pessoas e que servem para nós. Então o escritor da revista coloca aqui: andar retamente, fugir da luxúria, não ser preguiçoso, manter boa reputação, tomar cuidado no falar, não confiar no dinheiro, viver com alegria, remir o tempo, manter a integridade, aceitar repreensão, confiar no Senhor, desfrutar do verdadeiro amor. São princípios do Antigo Testamento. Estão presentes nos livros poéticos, livros de sabedoria,
e que são importantes para a nossa vida e que nós devemos aplicar na nossa vida. Então o meu conselho é: medite nesses livros, pegue a sua Bíblia, leia Jó, leia Salmos, leia Eclesiastes, leia Provérbios, são livros que vão te ajudar, leia Cantares de Salomão, são livros que vão te ajudar a viver melhor, uma vida diferenciada, uma vida com os padrões do reino de Deus. O Antigo Testamento, ele é muito importante para a nossa vida, a gente não pode menosprezar. O Novo Testamento é muito bom, a gente tem ali as palavras de Jesus, a gente tem muita coisa, mas eles beberam na fonte do Antigo Testamento. A Escritura Sagrada para os crentes da igreja primitiva era o Antigo Testamento. Eles tinham como base o Antigo Testamento. Então, que nós possamos deixar essas palavras falarem em nosso coração, como diz o título da lição: as histórias e as poesias falam ao nosso coração. Amém? Então, eu vou encerrar aqui a aula, espero que você tenha compreendido o assunto. Em relação à aula de destaque, semana passada a gente fez uma aula com o pastor convidado. Esse formato do pastor convidado, eu vi que os irmãos gostaram muito, foi muito bom, eu também gostei, mas é muito complicado fazer porque a gente tem que encontrar um horário com o pastor, a internet tem que ser boa, então tem algumas complicações, mas a gente vai continuar fazendo, tá? Vai ter outras aulas naquele formato. Às vezes vai ser eu falando mesmo aqui sozinho, eu sei que vocês já estão abusados de me ouvir, mas às vezes a gente vai convidar alguns pastores para participar juntamente conosco aqui. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção, nós vamos aprender juntos a palavra de Deus. Conto com suas orações, a paz do Senhor, até a próxima aula.